Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! É com muita alegria, mais uma vez, que vamos fazer a meditação do nosso Santo Evangelho dessa 31ª semana do Tempo Comum. Hoje o Evangelho se encontra em Lucas 14, versículo do 25 ao 33. E no dia de hoje celebramos São Godofredo, né? Que quer dizer o nome Paz de Deus. Uma grande multidão seguia Jesus. Voltando-se, Jesus disse-lhes: Se alguém vem a mim, e se não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não poderá ser meus discípulos. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários a fim de que ver se tem como a construir, concluí-la, para que não depois de ter iniciado lance e lançar os alicerces, e não poderá acabá-lo todos os que virem começarem a zombar, dizendo: Este homem precipitou-se, edificou, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens pode enfrentar um que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhes embaixadores para tratar um acordo de paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncie a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E como nessa meditação eu comecei a falar de São Godofredo, que o nome significa Paz de Deus, Godofredo, jovem, de família nobre francesa, que foi entregue à sua educação religiosa por desejo aos beneditinos. E Godofredo, muito inteligente, logo a sua vida, a sua dedicação foi percebida pelos seus educadores, monges, mas Godofredo, com 25 anos, foi ordenado sacerdote, e a vida monástica, a vida de monge de São Godofredo, ela se iniciou pela grande dificuldade que ele teve em encontrar monges que não vivia mais o que aquela vida monástica pedia. E por que eu estou trazendo isso? Ele foi responsável por trazer o trem para o trilho, colocando no nosso popular, que monges e pessoas daquela época viviam uma vida totalmente diferente ao qual foi chamado. E aí é que nós entramos para a meditação do nosso Santo Evangelho. Nós vamos ver
que Jesus aqui ao longo, né, dessa sua caminhada, desse evangelho que nós estamos meditando esses dias de São Lucas, ele vem trazendo diversas e diversas colocações. E hoje aqui, por que é que Jesus fala isso? Porque alguém que o acompanhava disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que seja. E aí Jesus vira e começa a falar a multidões. Aquele que não renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, esse não é digno de mim. Por que Jesus diz isso? Porque hoje não é diferente. Nós vamos encontrar, olha que não é um julgamento. É muito importante a gente recitar isso. Estou falando para pessoas católicas. Se tiver algum de outra denominação religiosa também, eu respeito e a amo, mas aqui é destinado a, a pessoas católicas e aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Então, o que é que acontece? Nós vamos vendo que ao longo da vida as pessoas dizem amar a Cristo, dizem a querer estar com Cristo, mas só querem aquele Cristo da vitória, aquele Cristo que traga o bom emprego, aquele Cristo que não sofre, aquele Cristo que realize suas vontades temporais. E isso é muito complicado para a vida do cristão. Então, é nessa narrativa do Evangelho que nós entramos a fazer essa meditação. Aqui Jesus também diz: qual homem que irá construir a sua casa primeiro não senta, vê se tem dinheiro suficiente para concluí-la, porque se iniciar e não terminar, irá ser taxado como tolo, né? Começou a edificar, mas não concluiu, né? E vão zombar dele, diz a palavra. E depois Jesus traz outro bom exemplo. Qual homem que tem o seu exército e vai guerrear, o rei que vai guerrear, e percebe-se que ele tem um exército de 10.000 homens, mas o que irá enfrentar vem com 20.000 homens. Por que este homem, esse rei, não se senta, envia o embaixador e faz um acordo de paz, né? Tudo isso são pontos de sabedoria que o Senhor traz para nós. Por quê? Porque na meditação do Santo Evangelho, nós vamos ver que Jesus quer trazer tudo para nós. E aí entra, mais uma vez, né? Eu quero as coisas de Deus, quero ser salvo, digo amar a Deus, mas, no entanto, a minha vida não condiz com esse amor. Às vezes, eu não quero buscar os sacramentos da igreja. Por exemplo, quanto tempo faz que você não confessa? Como tem sido sua vida de oração? Como tem sido a minha vida de comunidade? O que estou fazendo? Os meus próprios interesses ou o interesse de Deus? Não é diferente do santo que celebramos hoje. São Godofredo enfrentou duros processos com a sua sabedoria dada por Deus. Ele foi um homem que dedicou, né, a sua vida aos estudos, mas para trazer aqueles monges que já queriam viver as suas vontades. E às vezes, meu irmão e minha irmã, nós podemos estar vivendo as nossas vontades e não podemos, vivendo as nossas vontades, não vivendo a vontade de Deus, nós nunca seremos os seus discípulos de verdade. Porque o apego ao materialismo, o apego a este mundo,
nos tira o foco daquilo que não passa. E só quem não passa é Jesus. Que fique para nós, essa meditação do Santo Evangelho, esse chamado. Será que eu estou vivendo a minha vontade? Estou colocando as minhas vontades e depois, se sobrar um tempo, é que eu dou a Deus? Como é que está sendo a minha vida? Estou em estado de graça ou de desgraça? Porque o Senhor diz: aquele que não renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, esse não pode ser o meu discípulo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.